Mais uma súmula TCU, súmula 262, vai falar da inexequibilidade da proposta. Isso já existia na Lei 8666. Teve um entendimento aí, vamos dizer assim, analisado pelo TCU, que colocou alguns critérios, e a nova Lei de Licitações tratou do assunto de novo. Vamos ver como ficou tudo isso, beleza? Começando pela súmula do TCU. E aí a gente vai entender o que é essa inexequibilidade da proposta. O critério definido no artigo 48, inciso 2, parágrafo 1º, alíneas A e B da Lei 8666, conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta. O ponto aqui é o seguinte: muitos licitantes, tá? Eles colocam preços baixos na licitação, não dão conta de cumprir o objeto da licitação com esse preço baixo e abandonam o contrato depois. Isso é um dos motivos, é só um, tem vários outros também, tá? Mas é um dos motivos para termos obras abandonadas por aí. É o licitante abandonar a obra. Ele fala, não, esse viaduto aqui, eu construo ele por 3 milhões de reais. Chega lá, começa a construir, vê que não vai dar conta, abandona o contrato, tá? Isso, infelizmente, ainda acontece com relativa frequência no Brasil, tá? Para evitar isso, a 8666 criou 2 critérios. Falou, olha, se a proposta for 70% abaixo, aliás, for abaixo de 70% do orçamento estipulado pelo licitante, pelo órgão que está realizando a licitação, tá? Então pensa assim, o órgão que está realizando a licitação definiu que fez lá uma planilha orçamentária, né? E falou, olha, esse viaduto aqui vai custar 10 milhões de reais para fazer. Se o licitante oferecesse a proposta abaixo de 70% disso, ou seja, no caso de 10 milhões, abaixo de 7 milhões, já entraria nessa presunção de inexequibilidade, tá? Ou se a proposta dele fosse 50% inferior às propostas dos demais licitantes, tá? Veja que era uma regra dupla e valia aí o que fosse menor, tá? Então, na 8666 era difícil caracterizar uma proposta como inexequível, tá? Era bem mais difícil, até porque a fórmula era mais complexa, né? Dependia ali do orçamento do órgão licitante e também das propostas dos demais licitantes. Com a nova lei de licitações, facilitou isso. Pelo menos pra gente que faz concurso é muito bom, né? Porque agora ficou bem mais fácil entender essa regra. Qual é a regra, então, para a inexequibilidade agora na nova lei de licitações, 14.133? Olha só, artigo 11. O processo licitatório tem por objetivos, inciso 1, assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Então, primeiro ponto, veja, obter a contratação mais vantajosa para a administração é um dos objetivos da licitação. E veja, contratação mais vantajosa não é sinônimo de contratação mais barata, tá? É isso que justifica a administração eliminar uma proposta por ser inexequível. Porque veja, para a administração é mais vantajoso ter um viaduto construído de forma mais barata? É claro que é. Mas só vai ser mais vantajoso se o viaduto for de fato construído, né? Se a administração aceitar propostas que não podem ser executadas, esse vai ser o cenário menos vantajoso possível para a administração pública, porque simplesmente não vai realizar o objeto que ela precisa que seja realizado, ok? E aí, o inciso 3 vai falar aqui, ó, também é o objetivo do processo licitatório evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis, tá? Então veja, barrar propostas inexequíveis é um dos objetos da licitação, um dos objetivos da licitação, conforme a nova lei de licitações. Ok. E quais são as regras específicas agora? Artigo 59. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços inexequíveis
ou permanecerem acima do orçamento estimado, não tiverem sua execuibilidade demonstrada quando exigido pela administração. Então veja só, a administração pública aqui, ela vai analisar com base nos critérios que a gente vai ver daqui a pouco, se essa proposta é exequível. Quando observar que, com base nesses critérios, a proposta não é exequível, ela vai exigir do licitante que demonstre essa execuibilidade na prática. Fala, olha, licitante, é o seguinte, eu fiz o orçamento aqui do viaduto e eu cheguei à conclusão que ia custar 10 milhões. Você fez a proposta aqui no valor de 6 milhões. Demonstra para mim que tem como executar isso com 6 milhões mesmo. Manda aqui a planilha orçamentária de cada item certinho, mostrando que essa é uma pesquisa de mercado, uma pesquisa razoável, que você levou em consideração o preço da mão de obra, eventual subida do salário mínimo, enfim, todo o contexto aqui para justificar que essa sua proposta, que aparentemente é inexequível, na verdade pode ser executada, tá? Veja que essa previsão aqui, ó, quando exigido pela administração demonstrar a execuibilidade, já é uma influência da súmula do TCU sobre o legislador aqui da 14.133. Porque olha só o que a súmula do TCU fala. A súmula do TCU fala que a inexecuibilidade é uma presunção relativa. Ou seja, se não cumprir os requisitos da lei, não quer dizer que é inexequível por si só. Quer dizer que, aparentemente é inexequível, vamos abrir um prazo para o licitante provar que ele consegue executar essa proposta, ok? E é isso que o legislador já fez agora aqui nesse inciso 4 do artigo 59. E aí segue, parágrafo 2º do mesmo artigo 59. A administração poderá realizar diligências para aferir a execuibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada conforme disposto no inciso 4 do caput deste artigo. Ou seja, a administração pública não só pode pedir para o administrado, para o licitante, demonstrar que a proposta é válida, como a própria administração pública pode realizar diligências, sabe? De repente fazer eventuais investigações, fazer uma pesquisa de mercado, enfim. A própria administração também pode ir atrás para obter essas informações. Parágrafo 4º. No caso de obras e serviços de engenharia, veja, aqui estamos falando especificamente de obra e serviço de engenharia, é considerada inexequível a proposta com valor inferior a 75% do valor orçado pela administração. Veja que o critério aqui é mais simples do que o critério da 8666, né? Na 8666 era 70% do orçado ou 50% da média das propostas dos demais licitantes, tá? Aqui não, é só 75% daquilo que for orçado, é o critério único para avaliar inexequibilidade em obras e serviços de engenharia, ok? Parágrafo 5º. Nas contratações de obras e serviços de engenharia também, se a proposta for inferior a 85% daquilo que foi orçado pela administração pública, nesse caso será exigida uma garantia adicional, tá? É interessante aqui, né? Veja que a proposta aqui ela não é considerada inexequível, mas ela é considerada meio duvidosa, né? Tipo, é uma semi-inexequibilidade. O que o legislador pensou aqui? Ele falou, olha, quando esses licitantes colocam propostas muito baixas, é comum eles não conseguirem executar essa obra. Então o que a gente faz? Vamos exigir uma garantia a mais deles, tá? Porque aí nesse caso dele não executar, pelo menos a gente está resguardado por essa garantia prestada. Essa é a previsão aqui do parágrafo 5º do artigo 59, ok?